a queixa do cliente. O cliente deitado ou acomodado numa poltrona ou em almofada começa a repetir sua própria queixa com os olhos fechados. E lentamente a mente vai levando para trás. Ela pode ir para trás 2 dias, 2 anos, 20 ou 5.000 anos, tanto faz. Ela vai sozinha. Isso em estado de hipnose? É um estado que vai gradualmente entrando em transe. E a pessoa então vai começando a falar o que vem na mente. E esse se descreveu como tendo sido um padre na Bahia, em 1600, não lembro a data certa. Ele disse que se chamava Padre Carlos, chamado Carluxo, e que dava aula de teologia. Como era um psicólogo, um homem muito competente, ele disse, eu não acredito que alguém desse aula na Bahia em 1600 e pouco, teologia, eu não acredito. Mas um dia ele foi para a Bahia, foi procurar. Encontrou realmente que existia o tal Padre Carlos, Antônio Carlos, se não me engano, João Carlos, agora, chamado Carluxo. E é estranho, porque, você vê, Carlinhos seria um nome lógico, como uma Carluxo, nem ele nem eu nunca tínhamos ouvido. E ele encontrou todos os dados, e esse padre viveu exatamente nessa época, e ele não tinha a menor ideia antes desse fato, e dava aula de teologia realmente. Então, suspeita-se que isto seja uma memória reencarnatória. Agora, mas se pode a nossa ser também pode, não discuto. Uma captação do inconsciente coletivo. Pode. Não, eu pergunto pelo seguinte, por causa da carta, inclusive, dessa moça que diz, isso nos dá uma certeza absoluta da vivência de outras vidas. Eu vou lhe dizer alguma coisa aqui. O que seria uma tranquilidade para nós todos, sim, né? Lógico, seria. A gente tem outra chance, né? Eu espero ter outra chance de melhorar mais um pouquinho, né? Veja, por exemplo, vai ser lançado agora esse livro, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Esse livro... Do Brian L. Weiss. Exatamente. Que é médico também. É médico e é um professor de psiquiatria americano de uma das grandes faculdades americanas, o qual estava tratando de uma cliente que de uma hora para outra entrou em transe e começou a descrever vidas anteriores com uma clareza incrível, uma série de vidas anteriores. Ela tinha um problema neurótico que não interessa agora, foi melhorando e em certo momento aconteceu uma coisa mais interessante ainda. Começaram a entrar aquilo que se supõe serem entidades, falando com o médico não somente das vidas anteriores da própria paciente, mas de coisas pessoais do médico que ninguém conhecia, como por exemplo, essa entidade em um certo momento disse, está aqui ao meu lado o seu filho que morreu recém-nascido ou com 1 mês de idade. Ninguém em Miami, de onde ele é catedrático, o Brian Weiss, sabia disso. Mas ele sabia, quer dizer, isso pode ter sido captado da cabeça dele. Tudo pode. Eu estou aqui fazendo papel de advogado do diabo. Tudo bem, mas eu sou advogado do diabo, porque eu não venho de uma religião. Você vê, minha família é israelita de origem, de maneira que eu nunca lidei com religião, nunca me interessei por religião, e as coisas começaram a acontecer no meu consultório. Claro. Então... Não, e eu digo mais, eu digo o seguinte, que é mais fácil você acreditar que realmente essa pessoa tenha vivido outras vidas, sim, do que você acreditar que seja um caso do inconsciente coletivo, que também não há como se provar cientificamente. Não, também é uma teoria. Também é uma teoria. Inclusive, se nós morremos, se nós não morremos, são visão, morremos sim, mas se nós morremos definitivamente. Ou se temos outras chances, são paradigmas filosóficos ou religiosos. Eu digo filosóficos pelo seguinte, nós tivemos muitas discussões com os conselhos regionais de psicologia que não querem aceitar porque não se admite religião dentro da psicoterapia. Isso não é uma religião. Isso não é religião. Não tem nada a ver com religião. Eu te interrompi sem querer, e eu queria que a gente terminasse de falar aqui do Brian Weiss, dessa experiência com essa senhora que estava me parecendo muito interessante. Quer dizer, sim, não só ela entrou em regressão, como apareceram outras entidades. Por isso que ele diz que o livro é Muitas Vidas e Muitos Mestres. Mestres seriam entidades, né? Então, essas entidades começaram a descrever coisas da vida pessoal do médico. E dizendo, seu pai está ao meu lado, ele está lhe transmitindo isto que só ele conhecia, por exemplo. Então, ele também... O pai dele estava esperando a vez para voltar. Para ver, talvez. Não, quer dizer, quem está lá estaria esperando a vez para voltar. Ou para evoluir a outros níveis. Essas são as ideias em que são aceitas em geral dentro do budismo, dentro dos espiritualismos em geral, etc. Ou a gente evolui para níveis superiores ou volta. Mas quando a pessoa entra em regressão, ela também fala essa mesma coisa?
Fala em evolução? É muito estranho, sabe? Porque, às vezes, raramente as pessoas falam do interlúdio entre vida. De vez em quando, sim. Inclusive, tem pessoas que relatam, fazem assim, eu estou sendo levado para um hospital onde trataram de todos os meus problemas da outra vida. Mas não é muito frequente. Em geral, passa assim como uma nuvem cinza naquele período. E a pessoa de uma hora para outra se vê numa outra vida, por exemplo. Talvez que seja mais fácil de você relatar uma coisa vivida, né? Evidentemente. Agora vamos aqui ao... Nós fomos os primeiros, nós, quer dizer, não é plural, mas estático, mas nosso grupo. Sei. Eu montei um livro, que foi o primeiro livro lançado no Brasil sobre esse assunto, Terapia de Vida Passada. Certo. Esse livro é da Sumos Editorial. Desculpe, eu bati. Daqui que eu mostro lá que fica melhor. Tudo bem. Aí. Esse livro também tem trabalho de vários psicólogos e psiquiatras sobre a nossa experiência. E tem toda a parte teórica também, que os outros livros em geral não levam. E o outro? Esse aqui é um livro escrito anteriormente, chamado Psicoterapia e Estados de Transe. Esse livro já tem uns 5 anos por aí. Também escrito pelo nosso grupo de estudo sobre as técnicas de hipnose, onde pela primeira vez nós citamos a terapia de regressão, chamada terapia de vida passada, no singular, porque exatamente para não obrigar a pessoa a acreditar. Certo. Então a vida é esta ou qualquer outra. O que interessa é que ajuda... Ajuda terapeuticamente, esta é a nossa finalidade. Bom, a questão da hipnose. Sim. Como é que você hipnotiza? Quais são as técnicas de hipnose que realmente funcionam? Porque, por exemplo, eu já tentei algumas vezes ser hipnotizado, me entrego inteiramente, quer dizer, não é que eu me envaideça disso, tem que dizer, a mim ninguém consegue hipnotizar. Não é isso. Eu gostaria muito de ser hipnotizado, mas nunca aconteceu, quer dizer, nunca... Veja uma coisa. Por que isso? Vou lhe dar uma resposta. Em primeiro lugar, existe uma série de fantasias. A pessoa acredita que entra em hipnose e desaparece. Seria muito prático, muito bonito, mas Freud não teria nem nascido se isso fosse possível. As pessoas entram num ensimesmamento e vão se vendo ou se aceitando, ou surgem coisas na mente, ou até podem representar situações arcaicas. Mas nós não usamos mais as técnicas antigas, clássicas, por exemplo, pestanejamento dos olhos, ou então olhar para a mão que vai subindo aos poucos enquanto aquele negócio do relógio. O relógio já. Pêndulo. Primeiro, ninguém tem mais relógio de ouro. Você tem relógio de ouro de fazer assim? Pois é. Eu perdi o que herdei de meu avô, de maneira que não teria nem possibilidade. Tirar um desses aqui, olha, aqui, fazer assim, não tem graça. Não dá. Não dá. Então, hoje usamos exatamente a queixa do próprio cliente. Por exemplo, uma pessoa vem e diz, eu tenho uma dor de cabeça, sensação que minha cabeça vai estourar. É uma sensação que alguma vai explodir. Muito bem, então fecha, é uma coisa de repetição durante muito tempo, sem explicação, muito bem, deita-se e começa a repetir isso. Claro, é feita anamnese, quer dizer, toda a história do cliente para conhecer dados, e depois dizemos, agora fecha os olhos e começa a dizer isso. Minha cabeça vai estourar, minha cabeça vai estourar com os olhos fechados, numa semi-escuridão. E de uma hora para outra, a própria pessoa começa a dizer que estranho, eu tenho uma sensação que estou subindo uma montanha. E de uma hora para outra vem uma avalanche e a cabeça ele vê a cabeça estourando. Ou então leva um tiro. Tive outro caso que a pessoa levou um tiro, a queima-roupa, estourou a cabeça. Então essas coisas vêm na mente por si. É claro, não é todo mundo... Tomou um tiro e estourou a cabeça em outra vida. Em outra vida, sim. Por isso eu não estaria lá. Não, evidente. Eu estava pensando que podia ser uma visualização, quer dizer, como se estivesse tomando um tiro. Mas ela realmente se sente tomando um tiro. Ou então, eu tive caso que a pessoa foi durante a Inquisição, era uma psicologia meio violenta, a Inquisição, não? Era muito. Tratamento realmente a fogo. Sujeito torturado com aquele torniquete na cabeça até que a cabeça estoura. E com isso as dores de cabeça começam a diminuir. Na Espanha também o Garrote viu até os tempos do Franco. Exatamente. E o negócio da moça que sentiu uma falta de ar enorme? E veja, tem, por exemplo, pessoas que sentem uma terrível falta de ar porque ficaram, eu tenho alguns casos de falta de ar. Uma delas, o sujeito morreu num cinema
em 1920 e pouco, começa o cinema, o cinema pegou fogo, ele fugiu para o fundo, tentou escapar, de uma hora para outra ele se viu cercado por fumaça, uma fumaça terrível, e viu que não tinha saída, ele tinha ido para o fundo do palco e não tinha saída e morreu sufocado. Ou outro caso eu tive também que morreu afogado. Então são essas memórias que vêm à mente, a gente não diz para a pessoa, vai para lá, mas Sim, vai regredindo. A pessoa perde a consciência nesse estado de hipnose? Nunca? Absolutamente. E essa é que é a fantasia. Pessoas imaginam, é muito raro que alguém não se lembre do que falou. E esse negócio das pessoas que começam a falar outras línguas? É raro. Já eu encontrou... tive trechos de outras línguas, inclusive algumas palavras, mas eu tenho colegas que têm a xenoglossia, que viram caso de xenoglossia. Eu, pessoalmente só tive, assim, palavra que a pessoa não sabia. Me vê uma palavra assim, eu estou num país, que país você está? Não sei, está soando Deutschland. Mas para a pessoa, por exemplo, ter um caso de xenoglossia, ou seja, começar a falar em outras línguas, ela tem que entrar em estado de inconsciência? Ou, de repente, ela consciente começa a falar grego? Eu duvido que exista realmente esse estado de inconsciência. A não ser que alguns médiums que dizem que seriam invadidos por outras entidades, que dizem que eles não lembram absolutamente nada. Mas eles Isso com dizem você assim. nunca aconteceu? Aconteceu uma vez, ou 2, 3 vezes no máximo. A pessoa não lembrar de nada e entra entidades, às vezes até agressiva. Agora, é entidade, é uma dupla personalidade. Eu converso com a dupla personalidade como se ele fosse uma entidade, né? Olívio, mas não é todo mundo que lembra de vidas passadas? Não. Quando eu falo em terapia de regressão, é porque as pessoas vão para trás, mas podem ficar na adolescência, na infância ou na vida intrauterina. E alguns na vão... vida intrauterina, eles já vezes, têm consciência da vida intrauterina e falam? Sim. Isso eu acredito realmente que na vida intrauterina a criança seja telepata. Ela capta as emoções da mãe e às vezes relata coisas incríveis. Anos atrás, onde comecei um estudo que lamentavelmente não acabou no Hospital das Clínicas, para saber o que realmente as crianças lembravam, quer dizer, o adulto atual de 20 anos, que tivesse nascido no Hospital das Clínicas muitos anos antes, o que ele podia relatar da vida intrauterina dele. E nós tínhamos os dados que a mãe tinha feito o parto no hospital, então tínhamos todos os dados de realidade e se perguntava antes o que ele conhecia. Isso era feito com 3 médicos, um perguntava o que o rapaz conhecia, ou pessoa, ou mulher, o que ele tinha sido dito a ele, e os dados que nós tínhamos visto por um outro, eu hipnotizava e só ia ver. E surgiam às vezes dados. E a pessoa dados, ia ter... Às vezes surgiam dados interessantes. Uma pessoa um dia disse, olha, eu estou no 6º mês e disse, minha mãe vai cair. Mas vai cair onde? Não sei, vai cair. O que você sente? Água. Não, ele disse ondas. Ondas como? Movimento líquido amniótico. Depois ele não sabia que a mãe tinha caído da escada no 6º mês de gravidez. E foi confirmado. Quer dizer que a criança, o feto, capta telepaticamente certamente. isso. Então, por exemplo, uma mãe que diz o tempo todo, eu quero tanto ter uma menina, eu quero ter uma menina, isso deve fazer muito mal à formação dos testículozinhos do feto, por exemplo. Nunca conversei com os testículos dele, mas é provável. Se for menino lá dentro, deve ser, meu Deus... Mas acontece. Já tive casos, pessoas se sentem rejeitadas porque a mãe queria uma menina e ele é um menino. Então, realmente, isso pode acontecer, rejeição e... Lívio, e outra coisa curiosa é o seguinte, pelo que você está me dizendo, essa psicanálise é uma psicanálise de cura imediata. Não vamos prometer milagre, mas eu tenho casos interessantes. Pode ser. Eu tenho aqui, até anotei alguns casos aqui, eu estava dando um curso de terapia de vida passada, tinha psicólogos, depois escolhemos os voluntários, né? Então entrou uma voluntária e disse, qual é o problema que você quer resolver? Todos psicólogos, isso é filmado, porque eu tenho uma videocâmera, não é bonita como essa daqui, mas aquelas pequenininhas, né? E ela disse, olha, eu tenho pavor a penas e pássaros, eu não posso nem pisar em cima de uma pena, com o sapato eu fico arrepiada, é uma coisa horrível, etc. Então nós fizemos uma regressão, ela entrou imediatamente e ela se viu, eu sou uma menininha, estou andando e caí num buraco cheio de galinhas. E as galinhas começaram a bicar. Ela entra em pânico. Se vê nitidamente, ela começa a fazer assim durante a hipnose, não? Caçar a galinha. Diz aquele bico horrível. Ela acaba morrendo de bicada. Aliás, eu não sabia que galinha podia bicar desse jeito. E aí ela morreu bicada? Ela morreu bicada.
Conforme descarregou tudo isso, ela voltou, sentiu muito bem e eu dei uma pena. Tirei lá, que eu tinha lá, ela começou a passar na cara, não sentiu nada e no fim, meu caseiro tem um papagaio, traz o papagaio aí. E ela quis pegar o papagaio, na hora o papagaio levou um susto, mas ela pegou o papagaio na mão. Quer dizer, isso foi uma sessão, na segunda voltou, no dia seguinte nós fizemos mais uma, ela se viu uma outra morte por um pássaro grande, que ela disse, olha, uma espécie de carcarama, podia ter sido uma águia, porque tinha montanha lá por perto. Já em outra vida. Em outra vida. Ela foi ferida gravemente por esse pássaro grande que ela não sabia que pássaro era. Mas que coisa repetitiva isso. Acontece às vezes 2, 3 vezes. A pessoa morre do mesmo jeito, às vezes várias vezes? Morre, nessa segunda vida ela não morreu, mas foi bicada seriamente, foi agredida por esse pássaro e ela estava perfeitamente bem. Quer dizer que ela, nessa vida ela nunca vai votar no PSDB, por exemplo? Não. Tucano, ela não quer saber. Tucano não. Eu conversei aqui com um psicoterapeuta que trabalha com esse conceito diferente de hipnose, de regressão, método de regressão a vidas passadas, Dr. Lívio Túlio Pinkerle. Lívio, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente